não sei se vocês sabem, mas fica lá no YouTube do Label mesmo. Tem todos os mini cursos, inclusive, tanto desse ano quanto de anos anteriores. Mas enfim, bom dia, gente, né? Tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser sobre a importância do visual, que eu estava comentando sobre essa aula já fazia um tempinho, porque ela é uma aula muito importante, tipo, no fim das contas, você vai fazer seu gráfico, você vai fazer tudo que eu ensinei até agora, né? Tipo, narrativa, etc e tudo mais. Mas, tipo, no final, se o visual do seu gráfico não estiver bom, vai ser muito difícil as pessoas compreenderem ele. Então, tipo, é uma das peças-chave, sabe? Tipo, tem alguns blocos importantes dentro da construção dos gráficos, mas, tipo, essa é uma das mais importantes. Então, enfim, recapitulando um pouco a última aula, eu falei sobre alguns tipos de erros comuns cometidos na hora da gente fazer um gráfico. Então, eu falei um pouco sobre o conceito de erro em si, quando. Quando não, porque nem, como eu falei, as coisas não são erradas, né? Elas só não são muito usuais às vezes, tipo, tem opções melhores, sabe? Então, enfim. Aí eu falei sobre o gráfico de pizza, o de rosca, que é praticamente o de pizza, né? Só que com um círculo no meio. Falei do 3D, depois falei sobre o gráfico dos espaguetes. Inclusive, a última atividade foi sobre isso, sobre os gráficos espaguetes e, enfim, poucas pessoas entregaram, então não esqueçam disso. Ele é um pouco mais difícil de fazer, que nem eu falei, então, tipo, enfim, dá um trampinho, entendeu? Vocês podem demorar um pouquinho mais para entregar, mas não se esqueçam disso, porque senão depois não tem como dar o certificado, né? Mas, enfim, resumindo sobre a última aula foi isso. E começando a aula de hoje sobre visual, eu vou falar um pouquinho sobre como a saturação interfere no seu gráfico. E a saturação em si não é saturação de. Não sei se vocês sabem, mas você vai editar uma foto, aí você aumenta a saturação, é porque as cores ficam mais vivas. Tipo, aumenta a cor mesmo, tipo, a vida da foto, tá ligado? Mas a saturação que eu digo aqui é tipo o tanto de coisa que tem dentro do seu gráfico, sabe? Tipo, sabe quando uma coisa fica saturada? É quando aquilo tá demais, sabe? É esse tipo de saturação que eu tô querendo dizer. Então, eu vou falar um pouco sobre como isso interfere no seu gráfico, né, na hora das pessoas lerem isso. E daí, aqui eu coloquei um exemplo de um gráfico que tá bem saturado. Tipo, saturado significa poluído visualmente também, é outro sinônimo que dá para explicar um pouco melhor. Então, esse gráfico que eu tô mostrando aqui, ele. Deixa eu ver se tá dando pra ver pra vocês. Ah, tá. Então, tipo assim, eu coloquei as linhas de grades atrás, todas, eu coloquei as principais e as secundárias. Coloquei uma barra de cada cor, coloquei a legenda dos dados, né, em cada barrinha e coloquei em amarelo ainda. Coloquei a linha de tendência, que é essa linha preta que está em cima de todas as barras, que está fazendo assim, né, na diagonal. E, enfim, coloquei eixo de tudo, enfim, coloquei, tipo, praticamente tudo que você consegue colocar, sabe, no gráfico. Então, por que ele tá saturado? Porque tem muita informação desnecessária, entendeu? Tipo, se as linhas de grades atrás, como eu expliquei, elas servem muito para ajudar a guiar no eixo Y aonde está o seu dado. Então, tipo, para você não ter que ficar indo com o dedo, quando tem as linhas de grade, dá para você saber mais certinho qual é o seu dado em si, qual número real ele está falando. Então, se já tem a linha de grade, não faz sentido você legendar os seus dados. No caso, colocar o 47%, 43%, 41%. Não tem sentido você fazer isso, entendeu? Se você prefere legendar o seu dado, porque aí realmente você vai ter os dados mais crus, tipo, os dados exatos e não só, tipo, uma média, porque se não tivesse a legenda e tivesse só as linhas de grade, você saberia que tá, tipo, entre 40 e 50, ok, e tá mais da metade entre eles, ou seja, mais que 45, a barra vermelha, no caso eu tô falando, que é de janeiro. Então você saberia que tá entre ali, entre 45 e 50, sabe? Uns 46, eu chutaria uns 46, 47, 48, e no caso é 47. Se o dado em si for importante você saber que é exatamente 47, aí é melhor você legendar do que você colocar as linhas de grade. Agora, se tipo, só para você ter uma noção da comparação entre janeiro, julho e dezembro, que no caso são os dados desse gráfico, se você quiser ter só uma comparação, tipo, de como diminuiu, etc., mais ou menos o quanto diminuiu, e não precisar dos dados em si, sem problemas, entendeu? Não precisa legendar e você pode colocar só as linhas de grade para ajudar na hora da leitura do gráfico mesmo.
Mas colocar as duas juntas, você percebe que fica muita informação, entendeu? Para você ver. Quando você bate o olho nesse gráfico, você não sabe para que você está olhando, sabe? Isso que complica e tudo mais, isso que quer dizer que ele está muito saturado. Então, para isso, para ajudar nesse processo de dessaturação, vamos dizer assim, como você evitar de seu gráfico ficar assim, eu vou falar um pouco sobre os princípios de Gestalt. Gestalt, acho, sei lá, não sei muito bem como fala, mas eles foram definidos alguns estudos para entender o comportamento humano. E aí, junto nisso, é muito aplicado em muitas coisas. E o comportamento humano de, tipo, como a gente assimila as coisas, sabe? Como o nosso cérebro funciona para ele entender as coisas. E não exatamente, tipo, o comportamento no dia a dia que eu quero dizer, sabe? Mas, enfim, trazendo, né, para nossa realidade, no caso, a gente usa muito isso para coisas de design, que no caso, os princípios de Gestalt são muito usados para design, tipo, a faculdade de design fala muito sobre isso, enfim, design gráfico, design de interiores, enfim, muitos tipos de design. Mas, trazendo para a nossa realidade, falar um pouquinho sobre como isso se aplica na hora de você produzir o seu gráfico e de quais elementos você colocar ali dentro. Porque, como eu já mostrei, o Planilhas tem 500 mil coisas que você pode colocar. Então, se você sai colocando um monte de coisa, elas se tornam inúteis e só um monte de informação ali. E aí acaba ficando um gráfico que nem o que eu mostrei aqui, muito saturado. Então, aqui estão os 6 princípios de Gestalt que eu vou falar. Então, proximidade, similaridade, agrupamento, fechamento, continuidade e conexão. Se eu não me engano, eu acho que tem mais um ou dois, acho que são 8, eu não sei, 7, algo assim. Mas é que às vezes eles se destrincham em. Às vezes um se destrincham em dois, entendeu? Mas, tipo, resumidamente, os que a gente mais vai usar são esses. Então, começando falando um pouco de proximidade, basicamente o princípio de Gestalt ele vai falar um pouco sobre como você assimila as coisas e como as coisas são assimiladas juntas na sua cabeça, tipo, fazem parte de um mesmo grupo. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu tô mostrando para vocês, das bolinhas, tipo, na primeira foto que tem um grupo que eu coloquei, na segunda tem 2 grupos, é pela proximidade, entendeu? Tipo, é o mesmo tanto de bolinhas que tem tanto na primeira imagem quanto na segunda imagem, mas dá para perceber que na segunda imagem são 2 grupos, porque eles estão separados com a proximidade no primeiro grupo mais as bolinhas e no segundo das outras, entendeu? É uma coisa que subentendida, entendeu? Ninguém tá falando que em cima é o grupo 1 e embaixo é o grupo 2, mas você sabe que são duas coisas separadas. E que aquelas bolinhas que estão mais para cima, elas fazem parte de uma coisa. E que as bolinhas que estão mais para baixo fazem parte de outra coisa. E são coisas separadas, sabe? Tipo, o seu cérebro assimila isso sem você pensar, porque elas estão próximas entre si. Então, automaticamente, ele vai assimilar como elas sendo pertencentes ao mesmo grupo, entendeu? Basicamente, todos os princípios vão remeter a isso, dessa ideia de grupo e como você fazer as pessoas entenderem que tal coisa tem a ver com aquilo. Tipo, tal coisa faz parte de tal grupo e outra coisa faz parte de outro grupo, sabe? Então, o próximo princípio que a gente vai falar é da similaridade. E aí é a mesma coisa em relação a grupos. Aqui eu coloquei 2 exemplos de similaridade por cores, similaridade por formas. Então, no primeiro, a gente tem as bolinhas brancas e as bolinhas pretas, e claramente dá para entender de que as bolinhas brancas é uma coisa e as bolinhas pretas são outras. Tipo, não é igual essa imagem aqui de proximidade do que tem um grupo só. Você vê que é tipo tudo a mesma coisa. Tem tipo um monte de bolinha ali e são só um monte de bolinha reunida. Aqui, ainda assim, é o mesmo tanto de bolinha reunida, só que pelo fato de uma ser branca e a outra ser preta, você sabe que elas tipo fazem parte de grupos diferentes, entendeu? Elas são coisas diferentes, não são a mesma coisa. Se fossem dados, você ia saber que, tipo, por exemplo, se fossem dados azuis e dados brancos, os dados azuis significam uma coisa e os dados brancos significam outra, entendeu? E a mesma coisa com os símbolos. O quadrado é uma coisa e a bolinha é outra. Esse do símbolo dá muito para ver em gráfico quando a gente tem aqueles gráficos, tipo, com muitos pontos ou muitas informações, e aí, tipo, sei lá, estão falando de cidades e tem um gráfico com vários pontos e cada cidade é um símbolo. Então, tipo, São Paulo é um triângulozinho, Rio de Janeiro é um quadrado, enfim, tem Manaus é um losango, entendeu? Tipo, tem vários gráficos que são assim, né? E aí entra esse tópico de similaridade, de que você assimila as coisas do mesmo grupo pela mesma forma, ou pela mesma cor, que nem eu mostrei aqui. O outro princípio é de agrupamento, e
ele serve um pouco para falar, exatamente, agrupamento é dividir as coisas em grupos. Então, as coisas vão estar separadinha, bonitinha em vários grupos. Então, nessa segunda imagem que eu coloquei, sem ser a do gráfico, a gente tem 3 grupos de bolinhas separadas, e dá para saber que são grupos, porque elas estão agrupadas juntas. Então, tipo, tanto de 2, de 4 e de 5 bolinhas, dá para saber que é um grupo. Mas o quadrado que tem no meio, o retângulo, na verdade, que tem no meio, e junta algumas bolinhas de cada grupo, faz você entender de que essas bolinhas pertencem a outro grupo, entendeu? Tipo, não sei se deu para explicar muito bem, mas circular as coisas dá muito essa ideia de grupo. Então, por mais que cada bolinha que está dentro desse quadrado pertença a outro subgrupo, vocês sabem que elas juntas fazem parte de outra coisa, entendeu? É como. Deixa eu tentar explicar melhor, mas é tipo, como se esse grupinho de 3 fossem pessoas de São Paulo, o grupinho de 4 pessoas do Rio e o grupinho de 5 bolinhas pessoas de Manaus. E aí esse círculo está circulando quantas pessoas de cada cidade, né? Então o quadrado do meio significa tipo pessoas sem escolaridades. E aí tem uma proporção, entendeu? Então dá para ver que 2 pessoas do Rio não têm escolaridade, uma pessoa de Manaus não tem escolaridade e uma pessoa de São Paulo, entendeu? Tipo, é um grupo dentro de outro grupo, no caso aqui. Mas se tivessem só, por exemplo, essas bolinhas desse primeiro exemplo aqui da proximidade e eu fizesse um quadrado no meio, seria só um grupo em si, porque eu circulei. Enfim, coloquei alguma coisa em volta, entendeu? Para separar em um grupo. Mas isso dentro do gráfico, dá para ver aqui nesse gráfico que eu coloquei, que é um sombreado atrás de uma parte do gráfico. E aí é para você mostrar que você está querendo destacar essa determinada parte. Tipo, esse determinado intervalo de tempo que você vai analisar no gráfico. E você nem precisou fazer um círculo, porque não ficaria bonito visualmente assim, falando. Mas o sombreado atrás, ele deixa as coisas mais limpas e ainda assim dá para saber que aquilo pertence a um grupo, entendeu? Que é o grupo que você está analisando naquela hora de fato. Enfim, o próximo princípio é o fechamento, que é mais ou menos como o nosso cérebro associa as coisas, por mais que faltem partes. Então, aqui eu coloquei um exemplo de uma propaganda da Heinz, enfim, desse ketchup, que dá pra ver que tá faltando várias partes do ketchup, tipo, é um tomate cortado em várias fatias, né? E nisso, mesmo assim, você consegue entender que é um ketchup, entendeu? Tá faltando várias partes, tá tipo, a como chama? O rótulo tá todo desnivelado e mesmo assim você consegue entender que é um ketchup da Heinz, entendeu? E a mesma coisa acontece nessa outra imagem que eu coloquei do lado, tipo, por mais que tenha esse formato branco cortando todos os círculos pretos, você sabe que todos os círculos pretos são círculos, porque eles não são círculos completos e cheios, mas você sabe que eles são círculos porque o seu cérebro consegue associar isso. Por mais que tenham partes faltando, você entende o que que é, entendeu? É como se você olhasse para uma nuvem e, sabe, não sei se vocês faziam isso quando você era criança, mas, tipo, você olhar para a nuvem e tentar ficar vendo forma nas nuvens, né? Tipo, um cachorro, não sei o que, não sei o que lá. E às vezes você vê um cachorro, mas tá faltando muitas partes do cachorro, sabe? Tipo, não dá pra ver praticamente nada. Mas você entende que é um cachorro, porque o seu cérebro associa aquilo, sabe? Enfim, o próximo princípio é a continuidade. E a continuidade diz um pouco ela cai dentro dos gráficos um pouco de, às vezes você não precisa daquilo porque aquilo está subentendido, sabe? Então aqui eu coloquei um gráfico de uma série de barras horizontais e eu não coloquei a linha do eixo Y, que eu já falei para vocês que não é necessário nesse tipo de gráfico, que é onde está escrito categoria 1, categoria 2, 3 e 4, porque todos saem do mesmo lugar. Então, na sua cabeça já tem uma linha ali, entendeu? Tipo, se todo mundo sai do mesmo lugar é porque tem alguma coisa ali que é o começo de tudo, entendeu? Então, tipo assim, dá para você entender que todo mundo sai do mesmo lugar. Diferente da outro extremo do gráfico, do outro extremo vertical ainda, onde as barras terminam, elas não terminam no mesmo lugar. Então, tipo, você não tem uma linha fixa ali para você entender a continuidade, entendeu? E a mesma coisa se faz nesse coração que eu coloquei aqui do lado, que é um coração cheio de quadrados. Você entende que é o coração, mesmo que não é um coração de fato, é um coração redondinho, como a gente está acostumado a ver. Mas são formas que formam um coração, entendeu? Todos esses princípios remetem no fim à mesma coisa, mas são algumas formas diferentes de você fazer essas coisas ficarem subentendidas.
Então, o próximo princípio, tá acabando, o Gestalt tem 500 mil coisas, ele tem muitas pesquisas e é muito interessante, inclusive, se vocês quiserem pesquisar sobre ele, tem coisas sobre, pesquisa sobre muito comportamento humano, né, e tal, enfim. É muito usado na psicologia, né? Mas, enfim, o próximo princípio é a conexão. Ele é o mais forte, mesmo que tenham outros princípios juntos, que nem eu vou explicar aqui, ele é o que mais aparece. Ele parece um pouco, que nem eu mostrei aqui, do agrupamento, quando eu cerco os elementos com um retângulo, um círculo, tanto faz. Mas ele se encaixa mais na conexão. E daí, eu vou mostrar a diferença deles no caso. Mas, por exemplo, aqui nessa primeira imagem que eu coloquei, que é onde tem os colchetes, dá para ver que são várias bolinhas ligadas, ou embaixo tem um quadrado também, mas são duas formas ligadas. E daí em cima a gente tem bolinhas azuis ligadas a bolinhas cinzas. E preste atenção que, tipo, na sua cabeça, a bolinha azul ligada à bolinha cinza ainda assim faz parte de um grupo maior do que as duas bolinhas azuis. Se fosse para você separar em grupos, eu separaria, tipo, a linha de cima, que está conectada, e a linha de baixo, por mais que esteja separado por cor, que foi um tipo de princípio que eu falei. Porque esse princípio da conexão ele é muito mais forte, porque elas estão ligadas por uma linha. Igual do lado. A mesma coisa, se muda de tamanho, você ainda assim vai relacionar bolinhas pequenas são umas coisas, bolinhas grandes são outras, mas elas estão ligadas. Uma bolinha grande é uma bolinha pequena. Então faz muito mais sentido você separar por uma bolinha grande e uma pequena, uma bolinha grande e uma pequena, em dois grupinhos, entendeu? Enfim, não sei se deu para entender. É a mesma coisa com as formas embaixo, do quadrado e do círculo, eles são coisas diferentes. O quadrado e o círculo, vocês sabem que são grupos diferentes, mas por eles estarem ligados, parece que é um grupo de quadrado e círculo e outro grupo de quadrado e círculo, entendeu? Não sei se consegui me explicar. E aí tem o quadrado circulando, que por mais que tenha esse quadrado aqui circulando, que é do princípio que eu falei aqui, do agrupamento, ainda assim, as bolinhas ligadas parecem que são mais fortes. Tipo, as bolinhas estão ligadas, mas duas delas pertencem a um subgrupo, e não ao grupo principal. O grupo principal são as bolinhas ligadas. Entendeu? Não sei se deu para explicar muito bem. E aí, enfim, aqui eu coloquei a mesma coisa, um exemplo dentro da tabela, circulando as coisas, etc. Porque aí elas estão ligadas pelo círculo, pelo retângulozinho. Mas enfim. Agora acabou, tá bom? Os princípios de Gestalt. Resumindo, são isso. E aí, aqui para frente eu vou mostrar alguns gráficos mesmo e exemplos e como que isso é aplicado dentro do gráfico em si. Então, primeiro a gente vai começar falando da ordem visual das coisas. Então, como que o seu cérebro vai assimilar, tipo, uma coisa depois da outra, e o quanto isso é importante você pensar em como você quer que as pessoas assimilem o seu gráfico. O que você quer que venha primeiro na hora que elas vejam o seu gráfico e o que você quer que fique subentendido ou que ela, tipo, repare depois em último plano. Então, aqui eu coloquei um exemplo de um gráfico que também está bem saturado. Como eu falei, tá cada dado de uma cor e cores bem diferentes, então já fica, tipo, muita informação. Você não sabe para qual dado olhar. Eu, particularmente, vou olhar para as colunas mais altas, então primeiro eu vou olhar para as duas colunas vermelhas do final, de quarta e de sexta, e depois eu vou olhar para as outras coisas, mas, tipo, não porque elas são vermelhas, mas porque elas são mais altas, sabe? E, enfim. E aí eu coloquei algumas legendas, eu coloquei duas linhas aqui, inclusive nas barras vermelhas mais altas, colocando. Deixa eu ver se tá dando para ler. Acho que dá, mas colocando que o item B foi mais vendido em 2 dias durante a semana, e depois duas barras ligando também as barrinhas do item A, de segunda e quarta, colocando que o item C teve as vendas abaixo da média até a metade da semana. Então, são algumas legendas, né, que você coloca dentro do gráfico. No caso, esses escritinhos que eu coloquei e essas linhas eu coloquei dentro do Canva, né? Que eu falei que é aonde eu fiz os slides. Mas é isso, você pode colocar no aplicativo que você quiser, que nem eu falei. É que adicionar essas linhas em si não tem como fazer no planilhas, mas a legenda você consegue, né? Enfim. Até parece um gráfico bom, porque todos os dados estão aí, você está destacando o que você quer que as pessoas vejam, porque você escreveu, mas visualmente está muito bagunçado. Como eu falei, você não sabe para onde olhar. Você vai olhar para as barras porque elas estão ligadas, mas tipo, não tá bonito, entendeu? Essa linha preta tá passando por cima de outras barras, de outros dados, então, tipo, fica um pouco confuso na hora de você visualizar em si. Então, é um pouco complicado. E daí aqui eu coloquei uma substituição
desse gráfico. Eu mudei até o estilo de gráfico, né? Ainda são gráficos de barras, mas são gráficos de barras horizontais e empilhadas, e não vários gráficos de barras em cada dia da semana, que nem tá nesse exemplo aqui. Então, eu coloquei empilhada para ter uma visão melhor. Outra coisa que eu falei foi das cores, eu já falei isso em outras aulas, que quando você coloca muitas cores diferentes uma das outras, fica uma poluição visual muito grande, você não sabe para qual olhar. Tipo, às vezes faz sentido quando são cores de roupas, que nem eu já coloquei vários exemplos aqui, ou cores de itens, enfim. Quando a série é uma cor em si, aí você pode colocar. Se o item é preto, você coloca a barrinha preta, se o item é azul, você coloca a barrinha azul, sabe? É um pouco mais fácil de assimilar. E até aí, ok. Mas ficar colocando um monte de coisas de cores aleatórias, que não tem nada a ver uma com a outra, fica realmente muito confuso. Então, aqui eu empilhei os dados, coloquei um degradê de azul, meio verde, que é o que eu sempre uso nos meus gráficos, para esse mini curso, no caso. E eu coloquei a legenda aqui embaixo. Eu, tipo, aumentei aqui, coloquei um retângulo branco para eu conseguir escrever aqui embaixo. E destaquei o que eu mais queria. Então, o que eu mais queria falar era sobre o item C, que ele teve as vendas abaixo da média até a metade da semana. Então, eu deixei em preto o escrito. E em cinza mais claro, eu coloquei que o item B foi mais vendido durante 2 dias da semana. Que são exatamente as mesmas coisas que estão escritas aqui. Só que coisas diferentes. Outra coisa que faz muita diferença é ter o texto alinhado à esquerda, que é quando o texto está aqui no cantinho, tá vendo? E não centralizado, que nem tá aqui nesse exemplo. Quando você tem as coisas centralizadas, fica mais bagunçado. Então, se você tem as coisas na direita bonitinho, ou à esquerda, depende da onde você vai posicionar isso no seu gráfico e como faz sentido, mas posicionado a algum lado faz mais sentido, fica menos bagunçado. Se eu fosse colocar o escrito nesse gráfico mesmo, e eu fosse colocar um escrito só, eu poderia colocar aqui na direita, em cima, perto da onde está o item meio foi vendido, etc. E aí eu colocaria ele justificado para a esquerda, porque aí ele ficaria encaixadinho na borda do gráfico em si. Mas enfim, essa sobra de espaço em branco que sobrou aqui do lado também um pouco, ela serve para deixar as coisas mais claras, sabe? Eu poderia ter empanturrado esses escritos aqui no cantinho pequenininho, mas tipo ainda assim ficaria muito poluído, sabe? Então, foi algumas coisas que eu mudei naquele gráfico e nesse. E aí é a ordem realmente, tipo, de qual coisa você vai reparar primeiro. Enfim, nisso eu não destaquei o item C aqui, mas eu poderia ter deixado todos os dados em cinza e destacar só as vendas do C, entendeu? Não mudaria nada. Enfim, aí agora, gente, eu vou falar um pouquinho sobre os atributos. Tem alguma dúvida até aqui? Não perguntei isso, mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem levantar a mão ou mandar no chat, não tem problema. É que são muitos assuntos dentro de uma aula só. Mas, enfim. Agora eu vou falar sobre os atributos pré-atentivos, que é o nome que a autora daquele livro que eu falei que foi muito inspirado para fazer esse mini curso, ela dá. Então, eu até coloquei aqui uma coisa que ela falou, que é conforme Cole, não sei das quantas, que eu não sei falar o sobrenome dela, os atributos pré-atentivos fazem com que o público veja o que queremos que ele veja antes mesmo dele saber o que ele está vendo. Então, explicando melhor isso, é o que eu falei, de tipo, você olhar para um gráfico e você entender o que a pessoa está querendo passar. Tipo, você vai olhar para o gráfico e você vai saber diretamente para onde olhar. Porque esses atributos fazem o seu cérebro prestar atenção nele. Então, junto com os princípios de Gestalt e a ordem de cores, etc., você consegue fazer isso. Então, a alteração das cores e o tamanho das letras, ou o tamanho da linha, a grossura, o tamanho da bolinha que está em determinado ponto, etc. As coisas que destacam são uns exemplos de atributos, entendeu? Coisas que você pode usar para destacar. Mas não dá para colocar 500 mil atributos, até porque aí não faz sentido. Você não está direcionando a pessoa a olhar para uma determinada coisa. Você está colocando um monte de informação ali e ela não vai saber para onde. Tipo, não que. Quando eu falo que ela não vai saber para onde olhar, não é que ela vai olhar o gráfico e vai ficar tipo, meu Deus, aonde que eu olho? É só porque ela vai olhar e o cérebro dela não vai saber qual parte ele tem que visualizar primeiro, entendeu? Não conscientemente, é inconsciente que isso acontece, de você você não para pensar, tipo, pô, onde que eu olho? Às vezes você pensa, quando o gráfico tem muita informação realmente, mas o que eu quero dizer mais é quando inconscientemente, entendeu? Inconscientemente seu cérebro vai pensar isso. Mas enfim,
Aqui eu coloquei um exemplo destacando a cor, que é o mesmo exemplo que eu mostrei na aula passada para substituir os gráficos espaguetes e tudo mais. Então, como não tinha como eu deixar todos os tópicos para essa aula, porque não faz parte de outras aulas, mas eu já falei sobre isso da cor, que quando você coloca uma cor diferente do resto, destaca. Então, aqui, a mesma coisa, eu deixei todas as linhas cinzas e a linha que eu queria destacar em azul, verde, né? Tanto faz, enfim. Que aí você já sabe para onde olhar, entendeu? Quando você olha o gráfico, você sabe que você tem que ver essa linha azul. Aí você vê a linha azul, vê, tipo, como ela tá diminuindo ou subindo, enfim. E aí você vai ver a legenda que ela é sobre educação. Então, tipo, ordens das coisas que você tá vendo, entendeu? A primeira coisa que você olha, quando você vai olhar para esse gráfico, é a linha azul. Eu tô chamando de azul, mas é meio verde, né? Mas enfim, é a linha azul. E aí você fala, pô, a linha azul tá fazendo essa curva. Ah, legal. Sobre o que é a linha azul? Sobre educação. Aí você vai na legenda e vê. É tipo, essa ordem do que você está vendo, sabe? Tipo, com calma, do que o seu cérebro vai pensar e do que você vai olhar e de como você vai entender isso. Então, que nem eu falei, as cores, elas é muito bom fazer cores em degradê ou usar as cores do projeto, tipo, no caso da empresa, ou enfim, do ramo da empresa que você é, ou da matéria, enfim, né? Depende da onde você vai fazer esse gráfico. Mas que nem aqui. Eu falei que eu faço todos os meus gráficos com esse verde meio azul, mas é todos os meus gráficos para o minicurso, entendeu? Para eu usar aqui com vocês. Porque gráficos da minha vida, enfim, eu não vou usar todos azuis, entendeu? Não tem sentido, não é uma marca registrada minha. Isso aqui eu usei para esse porque era o que fazia sentido dentro das cores que eu escolhi para minha apresentação, entendeu? Então, enfim. E aí, como eu falei, outro exemplo que você pode mudar as cores e não usar, tipo, degradês ou, tipo, cinza e alguma cor para destacar, é quando tem cores em si nas séries. Então, camiseta vermelha, você coloca o dado vermelho, camiseta azul, você coloca o dado azul. Aí fica mais fácil. Ou outro momento de você mudar as cores é utilizar o verde para positivo e o vermelho para negativo, que é uma coisa que o cérebro assimila facilmente. Tipo, todo mundo sabe disso, entendeu? Que o verde é positivo e o vermelho é negativo. E é que nem o gráfico de cascata, que foi o que eu mostrei para vocês, que o saldo, o quanto que o dado aumentava era vermelho, quando ele diminui era verde, e quando ele diminuía era vermelho. Porque automaticamente o cérebro já assimila que vermelho é uma diminuição e verde é um aumento, entendeu? É uma coisa automática do seu cérebro, porque, enfim, tá desde que você era criança, você já sabe disso, entendeu? E coloquei aqui também que utilizar muitos atributos de uma vez não é uma coisa boa, que é o que eu já falei. Os atributos eles servem realmente para você destacar alguma coisa e para guiar a pessoa que está vendo o seu gráfico a como ela vai enxergar ele, entendeu? Então, se você está usando um monte de atributo, você não está guiando, você está colocando um monte de informação ali. Às vezes elas são importantes, todas aquelas informações que você destacou como atributos são importantes e a pessoa precisa saber. Mas para isso, você pode criar uma hierarquia das coisas, entendeu? E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas, além disso, você pode separar em 2 gráficos, 2, 3, etc. Porque às vezes, se você quer colocar um monte de informação no gráfico só, fica um gráfico muito poluído e não precisa, entendeu? Se você vai fazer uma apresentação, você pode colocar mais de um gráfico, não tem problema. Para você conseguir separar os dados que você tem coletado. Enfim, o próximo tópico que a gente vai falar é sobre affordances. Eu não sei falar muito bem isso também. Mas, enfim, basicamente, seguindo o mesmo rumo que a gente está falando, affordances são aspectos ou tipo características que deixam claro a utilidade de uma coisa. Por exemplo, eu coloquei um exemplo aqui de uma roda. Quando você olha para uma roda, você sabe que ela gira, porque o formato dela é feito para girar. Então, tipo, o formato dela é um exemplo de um affordance que você olha e você sabe para que ele é, tipo, para que é aquela coisa, qual é a utilidade daquele objeto. Então, trazendo isso para a construção de gráficos, entra a pergunta de como você vai deixar claro qual é o intuito do seu gráfico, que nem eu sempre falo. A pessoa tem que olhar para o seu gráfico e tem que entender o que você está querendo passar. Tipo, aqui, nesse gráfico aqui, que eu destaquei educação, qual é o intuito do meu gráfico? Mostrar que a educação diminuiu ao longo dos anos. O investimento, porque o título do gráfico é investimentos do governo. Então, mostrar que o investimento do governo em educação foi diminuindo ao longo do tempo.
isso, só um adendo, esses dados que eu peguei de investimento do governo, como é uma coisa a mais, assim, não é nada certo, tá? Eu tirei tudo isso da minha cabeça, não é nenhum dado de nenhum lugar. Eu não sei o quanto que a educação foi maior ou menor, tá? Os investimentos. Mas, enfim. Então, a gente vai falar sobre affordances para você conseguir deixar claro qual é o intuito do seu gráfico, para que você está fazendo aquilo e o porquê que aquele gráfico é importante para aquela apresentação ou para aquela entrega, enfim. Então, para você começar a deixar claro o para que ele serve, você começa eliminando as distrações. Ou seja, como eu mostrei há muitos. Aqui, por exemplo. Tem muita coisa nesse gráfico, entendeu? E muita coisa te distrai do que realmente é importante. Deu para ver aqui que o importante era destacar o item C. E ainda assim ficaria muito melhor esse gráfico se eu tivesse destacado só o item C, deixado só ele verde e de resto cinza. Entendeu? Eu não fiz isso, mas ficaria 1000 vezes melhor. Então, assim, aqui tem muitas informações que estão deixando que estão atrapalhando o seu gráfico a ser claro, vamos dizer assim. Então, não está deixando claro qual é a utilidade dele, para que ele serve. Então, ops. Então, reduzir a importância de dado através das cores é uma boa opção, que foi o que eu falei. Essa hierarquia de cores é muito importante, então, destacar o que você quer falar em alguma cor, enfim, que você vai usar no seu projeto, e deixar o resto cinza, ou deixar o resto numa cor bem mais clarinha da cor do seu projeto, enfim, tanto faz, que nem aqui, que eu deixei as outras linhas cinzas. Então, funciona também, deixar só cinza aí, não dentro da paleta de cores que você está usando. E pensar se aquele dado realmente é importante estar naquele gráfico, aquele tipo de destaque, entendeu? Então, nesse exemplo aqui, o que eu tirei? O fato de ter uma barra para cada dia, entendeu? Não era importante, porque eu não estava interessado em todos os itens. O único item que eu quero analisar mesmo é o C e o B, tipo, em segundo plano. Mas, para isso, eu poderia ter destacado o item C ou o item B, que não foi uma coisa que eu fiz aqui. Mas ainda assim está muito mais organizado, tá? Do que esse aqui, porque eu só queria mostrar sobre a ordem das coisas e não sobre tudo em si. Mas enfim, voltando aqui. Como eu falei, às vezes você tem muitos dados e ficar colocando todos no mesmo gráfico faz o seu gráfico ficar muito poluído, porque você tem muita informação. Então, às vezes, plotar 2 gráficos, tipo, você pensa, pô, vai dar mó trabalho eu fazer 2 gráficos, sabe? Eu podia colocar todas as informações em um só. Mas às vezes dá menos trabalho, porque se você colocar as informações em um só, você tem que ficar pensando no que você vai destacar, em como você vai destacar e ficar se preocupando para não ficar saturado e não ficar cheio de informações que as pessoas não saibam ler, sabe? Então, às vezes, fazer 2 gráficos vai facilitar a sua vida, ao invés de atrapalhar, entendeu? E aqui eu coloquei um exemplo, como a linha do eixo, que já foi falada, às vezes é desnecessária. Porque, enfim, você entende onde o dado está dentro daquele eixo, não é necessário a linha em si. Enfim, outra coisa que eu já falei é criar uma hierarquia de informações. E aqui eu coloquei um exemplo de hierarquia aqui embaixo, que é desse próprio slide, que é o título, o subtítulo e o texto em si. Então, o título ele tá maior, o subtítulo ele tá um pouco menor. Eu coloquei letras e cores e efeitos de letras, vamos dizer assim, que tem no Canva, diferentes. Então, tipo, o título ele tá maior, verde ainda, né? Que é a mesma cor do subtítulo, mas ele tá maior e ele tá, acho que é em 3D, sei lá, mas com um efeitinho aí que fica maior. O subtítulo tá sem esse efeito, ele tá menor que o título, mas ainda assim está verde. E o texto em si tá preto e eu coloquei os tópicos em si são mais para separar o texto. Mas enfim, o que eu quero dizer é que tipo tem uma hierarquia. Você sabe para onde olhar primeiro. Quando você olha esse slide, você sabe que você lê o título primeiro, que é o título do slide, e aí você vai lendo as coisas conforme elas são colocadas. E no caso de uma apresentação de um slide, essa hierarquia é feita com título, subtítulo e texto, e ainda assim com esse, eu ia falar degradê, mas com essa diagonal, assim, tipo, como as coisas vão se encaixando dentro uma da outra, sabe? É que nem nas normas ABNT, geralmente é assim também, vai ficando mais para o meio da folha, entendeu? Saindo do canto esquerdo. Mas enfim, com isso, que nem eu falei, os atributos pré-atentivos podem ser usados para criar essa hierarquia visual, porque aí você sabe, você faz com que a pessoa, com que o cérebro da pessoa saiba o que vai assimilar primeiro e depois vai assimilando as outras coisas aos poucos. Enfim, e aí você pode usar os atributos de várias maneiras para fazer isso. E, enfim,
Outra coisa que eu já falei em várias aulas e que é muito importante pensar é sobre a acessibilidade e o quão aquele gráfico tem que ser compreensível para todas as pessoas, que nem eu falei. Um bom gráfico ele tem que ser lido por qualquer pessoa e não só por uma pessoa especialista daquela área, sabe? Às vezes, se você vai entregar um gráfico num serviço específico para sua área, sabe? Às vezes você não precisa detalhar tantas coisas, mas, como eu falei, quando você vai entregar para um chefe mais geral do departamento, um chefe geral da empresa em si, ele não sabe que departamento você é. Tipo, beleza, agora vai ter uma apresentação do departamento X, mas ele não tá acostumado a ver os dados da forma que a galera do próprio departamento tá acostumada. Então, tipo, você vai precisar ser clara nas suas informações. E sobre o assunto de tem que ser. Enfim, é que eu tava só lendo o exemplo que eu deixei aqui, mas é praticamente a mesma coisa que eu tô falando da empresa. Todo mundo tem que conseguir ler seu gráfico. E para isso, foi o que eu já falei em outras aulas, pedir para alguém de fora ver o seu gráfico e falar, tipo, como ela entendeu, ajuda muito. E junto a isso, que agora que a gente tá falando de atributos pré-atentivos em si, quando você se você for fazer isso, enfim, mas mostrar o gráfico para alguém é muito bom. Se você for fazer isso, você pergunta para ela qual foi a primeira coisa que ela reparou, porque aí fica claro se o atributo que você colocou está sendo claro, fica claro se o atributo está sendo claro, enfim. Você entende se o atributo está sendo claro o suficiente para que você é a primeira coisa que a pessoa vê quando olha para o gráfico, entendeu? Porque é o intuito. Você colocar um atributo ali, ele tem que fazer sentido, ele não pode estar ali à toa, entendeu? Você não pode destacar um dado, mas mesmo assim ele não estar tão destacado, tipo, a pessoa não entender que é para olhar para ali, entendeu? Então fazer essa pergunta é muito bom, perguntar qual dado ela olhou primeiro tipo, ajuda muito. Além de você perguntar para ela o que ela entende do gráfico e se ela tá compreendendo o gráfico como um todo. Enfim, para auxiliar nisso, para você conseguir ser claro e o seu gráfico ser acessível a muitas pessoas, é você não utilizar linguajar rebuscado, no caso, muita gente dentro da faculdade gosta de fazer isso, sabe? Tipo, para querer mostrar que sabe de muita coisa e sabe usar um palavreado mais, né, difícil. Mas assim, isso só vai dificultar, e aí a pessoa vai olhar pro gráfico e vai ficar tipo, meu, o que é isso, sabe? Que essa pessoa tá falando. É, não faz sentido. Então, utilizar um linguajar simples é bom para qualquer coisa. Enfim, quando você vai fazer uma apresentação para muitas pessoas também, não precisa de nada rebuscado, sabe? Fica muito complicado. Fica muito complicado das pessoas compreenderem. Mas, enfim. Outra coisa é não utilizar fontes muito desenhadas. Arial ou a Times, são as da norma BNT mesmo. Eu falei certo, da norma BNT. São ótimas opções porque elas são simples e por elas serem parte da norma BNT, que são coisas que a gente lê o tempo inteiro, muitas coisas estão nessa norma e muitas coisas estão em fonte Arial ou Times, a gente nem sabe, mas a gente está acostumada com isso. Então o nosso cérebro ele entende muito mais e são fontes muito mais simples. Não tem muito desenho e nem aquelas letras desenhadas, sabe? Porque fica muito complexo de entender. Enfim, o uso do texto pode deixar o seu gráfico mais claro, que nem eu falei, às vezes é muito importante você legendar o seu gráfico, porque você pensa, pô, pra que eu vou ficar escrevendo se eu tô com um gráfico aqui e tô mostrando já que os dados estão assim? Tipo, eu vou escrever o quê? Tipo, eu vou escrever, vai ser redundante porque eu já tô mostrando os dados. Mas, tipo, você vai ser redundante se você parar pra pensar num todo. Tipo, você realmente vai estar destacando o que você já colocou dentro do gráfico, dentro da barra, da linha, enfim, do que você falou. Mas você vai estar destacando, você vai chamar a atenção da pessoa para ler aquele texto e ela vai saber exatamente do que ela tem que olhar, em qual parte do gráfico ela tem que olhar. Porque às vezes o gráfico tem muitos dados e, tipo, beleza, você destacou com uma bolinha aqui o ano de 2017. Mas beleza, o que tem, tá ligado? Tipo, o que tem a ver? O ano de 2017 ser maior. Tem outros anos aqui que foram maiores que 2017, tipo, por que 2017 em si é importante? E aí a legenda auxilia muito nisso, ela é muito boa, faz o seu gráfico ser muito mais claro do que ele seria sem essa legenda, mas não é sempre, tá, gente? Depende, cada caso é um caso, mas em muitos casos a legenda ajuda, entendeu? Enfim, por mais que possa parecer óbvio, a legenda do eixo ajuda muito a assimilar mais rápido as informações. Então, o que eu quero dizer com isso? É que, às vezes, você já viram muitos gráficos que, tipo, na linha do eixo X é, tipo, os anos. Então, é 2020, 2021, 2022,
e etc. E aí cada dado é um ano. E mesmo assim tem a legenda do eixo escrito anos, entendeu? Que no caso você sabe que é o ano, entendeu? Às vezes não, se o seu gráfico já estiver muito poluído, não precisa, que nem eu falei, tem coisas que só reforçam a mesma coisa. E aí não precisa. Mas, tipo, para auxiliar, sabe? Isso é muito bom em porcentagem ou quando você vai usar moeda. Tipo, porque quando você usa moeda, você não sabe a que está se referindo. Tipo, aquela moeda é o quê? É o investimento da empresa? É o lucro da empresa? Por mais que esteja no título que é sobre o lucro da empresa, quando você for analisar o gráfico em si, os dados em si, e ver quanto que rendeu cada ano, você vai ter que lembrar que é o lucro. Então, você vai ter que voltar no título. Para você não ter que voltar no título, você coloca a legenda no eixo Y. Então, você coloca lucro. E aí, o eixo vai estar em reais ou em dólares, sei lá, né? Tanto faz. Mas, enfim, é só que, dependendo da coisa, fica realmente necessário. Quando os anos em si nem sempre é necessário, mas, tipo, isso de moeda, a porcentagem, você não sabe sobre o que é a porcentagem daquilo, então, legendar o seu eixo faz com que fique muito mais fácil e a pessoa não tenha que ficar voltando para o título ou voltando para a legenda para entender o que aqueles dados significam. Isso acontece com muita frequência comigo, às vezes eu vou ver um gráfico e eu fico, beleza, tem essa porcentagem aqui, mas é uma porcentagem do quê, sabe? Você tem que entender, tipo, rapidão quando você olhar sobre o que é aquilo. Enfim, outras coisas que podem atrapalhar o seu. Que podem deixar o seu gráfico saturado ou atrapalhar na hora de você. Na compreensão do gráfico, né? Enfim, no quão claro você está sendo, é o fundo escuro. E, enfim, o fundo claro ele é sempre mais legível. Então, todos os gráficos que eu coloquei em todos os slides e todos os gráficos de exemplo que estão naquela planilha que eu mostrei, eles têm o fundo branco. O próprio. Eu ia falar Excel. O próprio planilha, ele já gera o gráfico com o fundo branco, porque o planilha tem fundo branco, enfim. Mas você pode mudar, que nem eu mostrei aqui. O fundo que eu coloquei do lado é um fundo verde. Verde. É um fundo cinza. As barrinhas que são verdes, meio azuis. Mas, enfim, eu coloquei o fundo cinza para mostrar para vocês como que vai mudar os dados. Mas, assim, tipo, é uma poluição que não é necessária, sabe? Você olha e dá pra ver que o primeiro gráfico que eu coloquei é muito mais claro, sabe? É tipo clean, aquela coisa limpa, sabe? Dá um ar de que não está sujo, sabe? Literalmente, o negócio está limpo. E com isso, deu pra mostrar que, tipo, principalmente quando tem cores, você pode fazer um gráfico só cinza, entendeu? E colocar o fundo preto, ou enfim, mas nunca vai ficar bom, tão bom quanto se o fundo fosse branco, sabe? Mas assim, pra piorar a situação, quando tem cores, no caso, todos os gráficos que eu faço aqui tem cores, né? Tipo, uma cor só, mas tem cores. Fica pior ainda porque você fica com duas cores. Então, tipo, muitas cores na real, né? Tipo, tem o cinza do fundo e tem todos os dados que cada um é uma tonalidade de verde, azul, né? Enfim, tem o preto do título, as linhas brancas de grade que eu coloquei para auxiliar na hora de visualizar o gráfico em si. Então, assim, tipo, é muita informação necessária, sabe? E às vezes a gente acaba colocando, porque às vezes se eu for. Eu acho que cinza combina muito com rosa. Então, se eu fosse colocar os meus dados rosa, é, eu pensar em colocar o fundo cinza seria tipo, beleza, vai combinar e vai ficar harmônico, sabe? Porque eu sei que eu acho que são cores tipo, complementares, assim, que ficam bonitas. Então, tipo, você faz sem pensar, você só fala, beleza, vai ficar bonito, então vou colocar o fundo cinza. Por que não colocar o fundo cinza? Mas, tipo, não tem necessidade, entendeu? Se eu fizesse com fundo branco e as barras rosas, continuaria bom e bonito, entendeu? Por mais que cinza e rosa combinem, não é necessário eles estarem o tempo inteiro juntos, entendeu? Principalmente num gráfico e mudando a cor do fundo. Para ir finalizando já esse monte de matéria que teve hoje, mas eu vou falar um pouco sobre animações nos visuais e nas apresentações, mais no geral. Mas, enfim, como eu falei, na maioria dos casos, o mesmo gráfico ele não vai servir tanto para a apresentação que você vai fazer, tanto se você fosse enviar ele sozinho por e-mail ou, enfim, fosse só uma entrega no fim das contas. Porque, como eu falei, na apresentação você pode tirar algumas coisas do gráfico, porque são coisas que você vai falar na hora mesmo, ou são coisas que estão nos slides da apresentação. Ou se você for apresentar só o gráfico em si, mas ter que falar do gráfico, você vai falar alguns dados que não precisam estar ali, sabe? Então, a maioria das vezes você não vai conseguir usar o mesmo gráfico. Então, para o gráfico de envio, no caso, ele tem que estar bem detalhadinho, que nem eu falei. Então, numa apresentação,
você animar o gráfico aos poucos, para as informações irem aparecendo aos poucos, que nem no Canva mesmo, às vezes, quando você coloca para. Quando você passa de slide e você vai colocando as coisas aos poucos para ir aparecendo, é a mesma ideia. Você pode colocar as coisas para ir aos poucos, mas isso tem mais a ver com a forma que o aplicativo que você vai usar para apresentar, e não sobre o planilhas em si. E aí você coloca o gráfico aos poucos em cada página da apresentação. Então, tipo, na primeira página você coloca o gráfico sem as barras, na segunda o gráfico com as barras, e na terceira página o gráfico com as legendas dos dados. E aí você coloca a animação do seu editor de slides, enfim. Você coloca a animação para ele passando e as coisas irem aparecendo aos poucos. Enfim, acho que deu para entender, né? E, enfim, numa apresentação é muito bom, porque você pode começar falando de um dado, você pode começar destacando uma barrinha, um determinado ponto, e aí quando você passar para o próximo slide, que tem o mesmo gráfico, mas você pode destacar outro ponto, então você pode usar o mesmo gráfico para várias coisas, ou para destacando pontos aos poucos, entendeu? Enfim, é muito bom fazer isso durante a apresentação, entendeu? Deixa as coisas mais dinâmicas e mais interativas, querendo ou não, mas também ajuda a pessoa a saber para onde olhar, porque aí você não vai precisar fazer vários gráficos, mas você vai conseguir colocar muitas informações dentro de um mesmo, porque você pode destacar e depois tirar o destaque de algumas coisas. Mas em um gráfico que vai ser só uma entrega, não tem como você animar, no caso, né? Tipo, mandar um GIF via e-mail de um gráfico, ficaria um pouco estranho. Mas adicionar pequenos textos, que nem essas legendas que eu falei. Ai, cadê um exemplo? Que tem as legendinhas aqui embaixo. É muito bom, porque você deixa as coisas super explicadas e não precisa ficar mandando textinho no e-mail para o professor entender sobre o que você está falando. Então, enfim, tem essa diferença. Essas animações que eu falei, elas são mais sobre as apresentações, que nem eu falei. E é muito interessante, você consegue deixar a sua apresentação mais clara e as pessoas fica mais interativo com as pessoas, sabe? Tipo, ela vai saber diretamente para onde olhar. E aí, para isso, você muda a cor, muda o tamanho das coisas, enfim, dependendo do que você quer focar em cada hora da sua apresentação. Enfim, são muitas matérias dentro dessa aula, é muita coisa. Mas tá acabando o curso. Tem mais uma aula quinta, né? Terça, quinta, isso. Tem mais uma aula nessa quinta. E aí, enfim, eu já faço esse resumo, mas hoje eu vou mandar uma enquete no grupo perguntando que horário e que dia vocês preferem que aconteça esse encontro presencial no final, que nem eu falei que precisa ter. E aí eu vou passar o que vocês vão precisar apresentar na próxima aula, que vai ser a tarefa da última aula. E eu acho que provavelmente eu vou dividir em grupos, porque senão fica muito tempo de apresentação. Mas vai ter que ser lá no Demar, em alguma sala lá do Demar. Então, vocês me avisam, me mandem mensagem, caso vocês não conseguirem, a gente tenta marcar um dia bonitinho, mas eu vou mandar uma enquete no próprio WhatsApp, que fica mais fácil a gente se organizar, dos dias que eu consigo, e aí eu vejo pela votação e vou alinhando certinho com vocês, ok? Mas isso pode ser a partir de sexta, né? É que sexta fica muito em cima para vocês prepararem a apresentação em si, mas eu queria que fosse até quarta-feira que vem, né? Que depois é feriado. Então, que aí a gente já termina o curso antes do feriado, as coisas ficam mais simples. Mas enfim, só lembrando vocês disso, né? Porque, como eu falei, é uma coisa que precisa ter. Enfim, resumindo sobre o que a gente falou hoje, a gente falou sobre muitas coisas. Então, a gente começou falando sobre como a saturação vai interferir no seu gráfico. E aí, junto a isso, a gente falou sobre os princípios de Gestalt, que eu falei sobre ele, mas depois você vai fazer esse link junto com tudo que eu falei depois, de como você colocar um atributo pré-atentivo ali pela proximidade ou pela similaridade das coisas, conexão, enfim. Todos esses princípios que eu falei, eles são muito importantes e eles te ajudam não só no gráfico, eles te ajudam numa apresentação de slides em si, eles te ajudam em muitas coisas que vocês forem preparar, entendeu? Enfim, não só em gráficos. Mas enfim, depois a gente falou um pouquinho sobre a ordem das coisas e como você enxerga elas, sobre os atributos pré-atentivos em si, sobre hierarquia visual, que eu falei sobre título, subtítulo, enfim, dá para deixar bem claro num gráfico. Os affordances, a acessibilidade e a cor com fundo escuro e as animações. Enfim, muitas coisas. Se vocês
os gráficos não, os slides estão disponíveis no Class para vocês darem uma lembrada na hora que vocês forem responder a atividade. Hoje, a atividade de hoje é um Forms bem simples, tem algumas perguntas para vocês responderem, então é bem rapidinho. Enfim, resumindo mesmo para ver o quanto vocês pegaram, enfim, dessa aula. E eu coloquei para vocês entregarem, acho que tá errado essa data, não sei. Talvez seja dia 4, porque demore mais. Mas, não é dia 4. Mas, enfim, no Classroom, tá a data bonitinha de entrega lá. Mas, enfim, vocês conseguem entregar depois de qualquer jeito. Muita gente entrega atrasada, mas é só para vocês terem uma base e eu conseguir olhar mesmo antes da próxima aula. Enfim, a próxima aula é a última aula, que nem eu falei. Ela vai ser uma aula mais resumida, resumida não, um resumão de tudo. Então, organizando suas ideias, que eu vou, tipo, produzir alguns gráficos junto com vocês. Então, eu vou passar por todas as etapas que eu falei durante todas essas 7 aulas de matéria que eu dei até agora. Então, eu vou juntar tudo, mostrar alguns exemplos, fazer junto com vocês. E é nessa próxima quinta já, 12h30, no mesmo horário. Mas é isso, gente. Muito obrigada pela aula de hoje. Ficou com alguma dúvida? Qualquer coisa, vocês podem me mandar pelo WhatsApp também. Muita gente manda